7 passos para que você consiga fazer uma transição de carreira de sucesso para atuar no mercado financeiro, especificamente aqui atuar como consultor financeiro, planejador financeiro ou, como a gente costuma falar aqui na Empreender Dinheiro, Wealth Planner. Esse é um assunto que eu gosto muito de falar porque ajudei muitos profissionais a fazer essa transição de fora do mercado financeiro para o mercado financeiro, por exemplo, ex-engenheiros que se tornaram Wealth Planners, ou dentro do mercado financeiro, por exemplo, pessoas que trabalhavam em bancos e estavam infelizes e migraram para o modelo de Wealth. E eu também gosto muito de falar sobre este assunto porque eu mesmo passei por isso. Já vou contar minha história. Também já vou antecipar que o sexto motivo, são 7 passos, o sexto passo para mim é o que causa o maior impacto. Então fica comigo até o final desse vídeo e caso você não seja inscrito aqui no canal, já se inscreve. Eu falo com muita propriedade sobre o assunto porque em 2013, nem todo mundo sabe disso, né? Eu pedi demissão de uma grande firma, uma das 4 maiores firmas de consultoria e auditoria independente do mundo, que é a Deloitte, está presente em mais de 100 países. E o mais curioso da história é que eu não busquei a minha transição de carreira, eu não pedi demissão da Deloitte porque eu estava insatisfeito ou infeliz ou porque eu não gostava do que eu fazia. Pelo contrário, eu amava a Deloitte. Eu era extremamente reconhecido, eu tinha acabado na época de ser duplamente promovido pelo 2º ano consecutivo, então eu ia muito bem, eu era bem remunerado, ou pelo menos estava entrando ali num estágio da carreira que você começava a experimentar os melhores salários. Dentro de reconhecimento, né, tinha um programa de mobilidade global da Deloitte, eram 4.000 funcionários no Brasil na época, e acho que 12 pessoas foram selecionadas para participar desse programa. Eu fui uma delas, fui trabalhar nos Estados Unidos, na Deloitte lá, putz, abriu muito os meus horizontes. Tinha orgulho de dizer que fazia parte da firma e tenho orgulho até hoje, mas ainda assim eu pedi demissão, né? E aí, por que eu pedi demissão? Por que eu começo por aqui? Porque a gente pensa que transição de carreira às vezes é um assunto só para quem está mega infeliz e tal, mas não é. Né? O mosquito lá do empreendedorismo me picou e depois que você vê, você não consegue desver. E daqui a pouco eu fui, putz, eu quero atuar, na época, né, como educador financeiro. Né? Eu quero contar essa história, eu quero ajudar as pessoas financeiramente, eu gosto muito desse assunto, é o que faz cantar meu coração e daqui a pouco, né, sempre que eu estava falando sobre investimentos com alguém, aquilo me dava mais entusiasmo do que aquilo que eu fazia na Deloitte, né, que é um negócio, inclusive, que eu gostava muito também, mas não tanto quanto. Trabalhava com corporate finance, com valuation, ou seja, finanças corporativas. Voltando no tempo, eu também comparo, eu também lembro muito bem de fazer a seguinte análise, né? A flexibilidade envolvida naquela carreira, que eu vou colocar aqui como mais tradicional, ela foi virando um problema para mim quando eu fazia uma análise perspectiva do que eu queria para minha carreira. Então, naqueles quase 4 anos ali, eu lembro que era muito comum no escritório onde eu trabalhava em Recife, na Deloitte, que é um escritório diferente do escritório que a Deloitte tem hoje, no momento que eu gravo esse vídeo aqui, não tinha muitas janelas, era um escritório corporativo super bonito e tal, mas fechado. E era muito comum passar o dia inteiro sem que eu visse a luz do sol, porque haviam muitos dias que eu tomava café da manhã, almoçava e jantava dentro do escritório. Então eu saía de casa de manhã, né, entrava no escritório ali 7, 8, 9 horas da manhã e saía 11 da noite. Aquilo não era um problema para Arthur naquela época, lá em 2013, né? Mas quando eu projetava isso e eu via que a carreira continuava muito intensa, com baixo nível de flexibilidade, eu não me via naquela posição enquanto sócio. Ou seja, no médio e longo prazo, eu disse assim, pô, isso pode se tornar um problema, né? E hoje, enquanto pai, eu vejo o tanto que isso é importante para mim. Então, a carreira de Wealth Planner, por exemplo, que na verdade você está empreendendo no mercado financeiro, você é dono do seu próprio negócio, ela não é menos desafiadora, não tem moleza, você trabalha muito, mas você de fato tem muito mais flexibilidade, né? Então, a primeira coisa aqui, antes que eu entre nos 7 passos, é você refletir bastante sobre por que você quer atuar como Wealth Planner, por exemplo, né? Será que isso realmente canta o teu coração, faz teu coração cantar, mexe contigo, é uma coisa que você gosta de fazer, ajudar as pessoas financeiramente? Eu começaria por aí. E aí, agora que eu compartilhei um pouco dessa trajetória contigo, vamos lá, os 7 passos, e de novo, o sexto para mim ele é o mais impactante na hora que você de fato faz uma transição de carreira. Primeiro passo é refletir se você de fato tem que largar tudo, queimar a ponte e mergulhar de cabeça nesse universo das consultorias, né? Às vezes dá para você conviver com o que você faz hoje, começa a fazer isso como plano B
E aí, à medida que você experimenta coisas, tipo, realmente é o que eu pensava, gostei, comecei a gerar uma primeira fonte de renda, aí você, né, por mais que ela seja uma fonte mais tímida, porque você tem uma dedicação limitada, você experimenta coisa e aí você consegue mergulhar com maior convicção. Esse primeiro passo é um passo polêmico, porque existem pessoas que falam assim, pô, eu sei que se eu tentar colocar os pés em 2 barcos, isso não vai dar certo, né? Se um barco for para um lado, né? Ou seja, existem inclusive muitas empresas no mercado financeiro que elas fazem convites exclusivamente para pessoas que topam entrar com a cabeça full ali, né? A Prudential, por exemplo, é uma delas. Ela gosta de convidar pessoas que já estejam no mercado, pessoas que já provaram seu sucesso, mas ela diz assim, cara, você pode até vir como plano B, mas só vai dar certo se for plano A. Você precisa de dedicação de plano A para ter resultados de plano A. Então isso é uma coisa muito pessoal, né? Inclusive, dependendo de onde você esteja, o compliance não vai permitir que você trabalhe com consultoria financeira. Então, muitos colegas, por exemplo, que estão infelizes na carreira bancária, eles começam esse plano B numa atuação mais independente só com soluções educacionais, dando aulas, por exemplo, porque isso normalmente não gera conflito. Mas você, como bancário, não pode oferecer uma consultoria financeira. Então, avalia se você é do time que vai de cabeça para fazer dar certo, né? Ou se você não começa desta forma. Mas uma coisa que eu queria que você soubesse é que para trabalhar como Wealth Planner, por exemplo, como um planejador financeiro, é possível começar com dedicação parcial e aí as coisas funcionando, você depois entra com dedicação integral. Segundo passo é você conhecer o motivo pelo qual você quer sair de onde você está, né? Então assim, você quer trabalhar com consultoria financeira ou você está infeliz? Isso é muito importante porque, às vezes, a sua carreira na consultoria financeira pode dar errado por conta da pressão que você colocou na decisão, que é uma consequência da infelicidade acumulada de onde você está hoje. E as duas coisas, por mais que sejam uma extensão de você, a sua carreira, aqui ou aqui, né? Mas você tem que ter cuidado para esta nova frente não pagar o preço dessa infelicidade acumulada. E o que ajuda muito a enxergar isso com mais frieza, né, e de forma mais justa, é entender que é lógico que você vai entrar para dar certo. Tem que dar certo, é bom. Você não vai entrar para dar errado. Mas entender que mesmo que dê errado, se você está muito infeliz onde você está hoje, é vitória do mesmo jeito, né? É o que Nassim Taleb chama de via negativa. Ora, você está considerando vir trabalhar de forma independente com o Wealth Planning, por que você está infeliz? Vou pegar de novo aqui o exemplo do banco. Então, vir para cá, mesmo que você descubra que o teu negócio não é o Wealth Planning, tem valor também, né? Ou seja, tão importante quanto descobrir aquilo que serve para você é descobrir aquilo que não serve para você. Então, só de enxergar dessa forma, você tira um pouco da pressão dessa decisão e aí faz com que você consiga prospectar com mais naturalidade, tratar os clientes com mais naturalidade e, quem sabe, ter resultados melhores ou mais rápidos. Outra coisa muito importante, o nosso terceiro passo. Tem gente que demora muito para tomar essa decisão. E aí, quanto mais tempo você demora, mais você convive com a decisão atual, que é continuar no emprego que muitas vezes não te faz feliz, seja ele no mercado financeiro ou fora dele. Esse terceiro passo é o seguinte: enquanto você não tomou a decisão, não reclame do seu emprego atual, por uma série de motivos. Eu vou trazer um motivo comportamental e o outro de relacionamento. Comportamentalmente, não sei se você já leu Os Segredos da Mente Milionária, o T. Harv Eker, ele fala do PSA, né, que nada mais é assim, tem uma correlação entre seus resultados e seu pensamento. Pensamentos impactam a forma como você se sente, a forma como você se sente é o S, impacta as tuas atitudes, e é a combinação das tuas atitudes, que é o A, que vão determinar o seu resultado, PSAR. Então, se você fica o tempo todo falando mal do seu atual emprego, isso vai passar uma imagem muito ruim. E outra coisa, se você fala isso para os teus colegas de trabalho, você está falando mal da decisão atual deles, né? Então, se você fala isso para os seus amigos, você está falando mal de você mesmo, né? Ou seja, se é tão ruim, por que você continua lá? Então, consciente ou inconscientemente, você está trazendo para as pessoas com as quais você está reclamando uma visão ruim do relacionamento que você tem com elas ou da percepção que elas têm sobre você.
né? E do ponto de vista relacional, é muito ruim também porque você nunca sabe, os caminhos não são óbvios. A pessoa que convive com você, seja um superior, seja alguém que está abaixo de você na estrutura organizacional ou um par, ela pode abrir ou fechar uma porta para você no futuro. Isso aconteceu comigo, um sócio da Deloitte, 7 anos depois de eu ter saído da Deloitte, cruzei com ele profissionalmente e ele abriu uma super porta para mim, porque eu fiz questão de manter as portas abertas. Então, a forma como você sai, ela é construída antes da tua saída. Se você é aquela pessoa que por estar infeliz está reclamando, isso não vai te ajudar numa transição de carreira de sucesso. Então, fique muito atento para isso. Passo número 4. Tem a ver com reclamações também, mas é assim, não desanime por falta de apoio de pessoas muito próximas. Os seus familiares, o seu cônjuge, os seus pais, seus irmãos, são pessoas que querem o seu bem. Uma decisão de demissão, uma decisão de mudança, transição de carreira, ela envolve riscos, né? Sobretudo se é uma decisão para empreender, né? Como o Wealth Planner, por exemplo. Então, as pessoas que estão do teu lado não necessariamente têm o mesmo amor, a mesma paixão por finanças que você tem. É mais difícil para elas entenderem essa decisão. E aí quando você pega e diz assim, cara, eu vou pedir demissão aqui desse emprego que está me mantendo infeliz, mas na cabeça delas você está trocando o certo pelo duvidoso, né? Aqui você tem um plano de saúde, aqui você não tem, aqui você tem um salário e aqui você não sabe quanto vai ser a sua renda. Não é porque elas não gostam de você. Então, às vezes, as pessoas se desanimam ou então deixam de fazer algo para o seu bem, deixam de seguir com a transição, porque a minha esposa não me apoiou, né? E, inclusive, do jeito que você comunica essa decisão, é para não apoiar mesmo. Porque o adulto, ele vai pedir apoio, ele não pede um endosso. Então, você não... que eu estou pensando e tal. Cara, você não está seguro e ainda é uma decisão que envolve muitos riscos. Então... a gente não pode confundir, as pessoas próximas, elas querem o nosso bem e justamente por conta disso, elas não vão incentivar, muitas vezes no primeiro momento, essa decisão. Então saiba disso para que você não acabe confundindo as coisas. Inclusive resgatando lá em 2013, quando eu comuniquei para minha família que eu ia pedir demissão da Deloitte, a minha mãe, por exemplo, ela foi super contra naquele primeiro momento. Depois ela entendeu que foi a melhor coisa para mim, né? Mas não confunda essa falta de apoio da sua família, porque é comum que aconteça e se acontecer você não pode se desmotivar por conta disso. Quinto motivo tem a ver com o início na profissão. Então, se você for atuar como um Wealth Planner, por exemplo, é assim, saiba que o não você não tem. E que o sim é um subproduto de vários nãos. Quando eu comecei a atuar como educador financeiro, um dos funis que a gente executou lá era o seguinte, eu fazia uma palestra, fazia parceria com empresas, eu ia fazer uma palestra e eu convidava as pessoas a comprar um ingresso de um curso de educação financeira no final. Foram 10 palestras onde no final eu disse assim, e aí quem quiser agora, vou trazer aqui a oportunidade de participar desse curso que custa R$500, mas em virtude desse convênio para você, se você adquirir seu ingresso agora, ele vai custar R$300. Alguma coisa assim. Foram 10 palestras e tinha palestra com 10 pessoas, mas tinha palestra para 100 pessoas. Que eu fazia esse convite e um total de 0 pessoas comprou o ingresso. Para na 11ª palestra, né, eu lembro que foi no mesmo dia da 10ª palestra, então fiz uma palestra na parte da manhã e fui na parte da tarde. Tinha um grupo de 11 pessoas, 9 compraram. Um ajuste que eu fiz e deu super certo. Sendo que eu tive que passar por 10. Imagina se eu desisto na 9. E eu vejo muitas pessoas que desistem na 2, na 3, no 4º convite. Então, o que é que você pode fazer? Estabelecer uma meta mínima de convite que você vai fazer para as pessoas que, né, tem todo um exercício aqui de que para quem que eu vou oferecer o meu serviço, aí vai depender do que é que você vai fazer, mas lá na Tech Finance, por exemplo, com o Wealth Planning, a gente constrói, com base na sua lista prioritária, você vai conversar com estas pessoas aqui. Então assim, eu só posso repensar minha decisão depois que eu propuser o meu serviço de consultoria financeira ou de gestão de carteiras administradas para 30 pessoas. Não importa o que aconteça até a pessoa número 30, eu não vou repensar minha decisão. Então isso é muito importante para não permitir que o desânimo
né, dos nãos que eu recebi na palestra, ou no café, ou no convite número 1, 2, 3, 4, 5, até resgatando a minha história, não façam com que eu desista precocemente, antes da hora, e aí às vezes eu deixei de lado uma oportunidade de carreira que tem tudo a ver comigo, que me faria muito preenchido, mas por ansiedade eu saí antes do momento. Sexto passo, lembra que eu disse que esse era o mais importante? Eu tenho um grupo de mentoria para Wealth Planners, planejadores financeiros, chamado Mentoria Equity. A cada 15 dias eu sento com essa turma e as pessoas trazem problemas reais que eles estão passando, né, nessa construção do negócio deles dentro do mercado financeiro, e eu, junto com a Gisele Rize, a gente vai conduzindo e respondendo e resolvendo esses problemas. O que é que eu percebi depois de mais de 300 horas de hot seats, assim, né, ajudando pessoas com problemas reais? É que falta de lead, falta de cliente em potencial, normalmente é falta de segurança ou falta de tempo. E as duas coisas dá para resolver. Então, assim, não se permita se autossabotar no sentido de que eu adoro finanças, tem muita demanda para isso, as pessoas precisam disso, mas aqui na minha cidade, mais a minha história, Cara, você pode atuar no mercado financeiro, muito provavelmente, inclusive, se você tem um nível de interesse pelo assunto para chegar até aqui neste vídeo, para estar, por exemplo, inscrito nesse canal, que a propósito, se você não é inscrito, já se inscreve aí. Mas é comum, né? São os autossabotadores. Então, falta de lead provavelmente não é um problema de falta de lead, é um problema de falta de segurança, ou um problema de falta de tempo, e as duas coisas dá para corrigir. Inclusive, se você quiser conhecer esse meu grupo de mentoria para que eu te ajude pessoalmente com a tua transição ou para que você empreenda no mercado financeiro, vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para que você preencha o formulário de seleção. Beleza? E aí, com isso dito, sétimo passo, você já deve imaginar, mas não tem como não deixar de mencionar. Você tem que ter um bom planejamento financeiro. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal sobre como fazer uma transição de carreira. Esse vídeo todo é dedicado a como é que você constrói esse planejamento financeiro. Mas não dá para imaginar que você vai atuar no mercado financeiro, empreender no mercado financeiro, falhando justamente no planejamento financeiro que vai te permitir fazer essa migração ou transição de carreira de forma tranquila e saudável. Pois bem, temos aqui 7 passos. Se você seguir esses 7 passos, você estará muito mais próximo de uma transição de carreira de sucesso e bem executada. Uma coisa que eu vou deixar aqui como mensagem para finalizar é: tem muita gente que trabalha na indústria e oferece aquilo que não acredita, aquilo que sabe que não é bom para o cliente, né? Falando dos Wealth Planners, que é o que eu ajudo várias pessoas, como eu ajudo várias pessoas a empreender no mercado financeiro, sobretudo quando você fala de atender as famílias, as pessoas físicas, uma coisa que me encanta muito no que a gente faz e como a gente faz é verdadeiramente colocar o cliente no centro e ajudar as pessoas de forma alinhada, né? Então, se você quer fazer essa transição, eu me coloco à sua disposição, manda mensagem para mim, pode ser nas nossas redes sociais, no meu perfil do Instagram, aqui nos comentários. E se você conhece alguém que está insatisfeito numa cooperativa, no banco, numa corretora, no escritório de investimentos, encaminha esse vídeo para essa pessoa, compartilha esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai ajudar essa pessoa também, né? E uma característica muito legal dessa profissão, quando você empreende, é que a assimetria é favorável, né? Se você perder, você perde pouco, mas os ganhos são ilimitados, né? Quantas famílias você pode ajudar, né? Qual é o patrimônio dessas famílias? Quanto que você pode ganhar, né? Então, literalmente, né, eu posso dizer que não tem teto. Diferente de outros caminhos mais tradicionais, onde você normalmente tem tetos salariais que podem ser muito bons, mas são tetos, né? Você tem um limite do quanto que você pode ganhar. Última chance para curtir esse vídeo, espero que você tenha gostado, muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo aqui no canal.